Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Carga máxima, concurso PMAL. Você está bem preparado? Está sim, eu estou confiante. Agora é a hora, é a vez de Geografia de Alagoas. Diante da escassez de questões em relação à Geografia de Alagoas, eu tive que elaborar muitas questões. E só nesse encontro vamos trabalhar com vocês a estrutura política administrativa mais economia. Claro que é a parte 1 da economia, porque quando eu for abordar indicadores sociais, sociedade, eu também vou trazer dados sobre a economia do estado de Alagoas. Como é que eu fiz a distribuição em relação à geografia de Alagoas? Então se liga aí, tá? No bloco 1, neste encontro 1, eu vou trabalhar com vocês, tá? A organização política administrativa e economia. Eu selecionei, elaborei, junto aí, né? Eu coloquei questões da Banca Sebrasp e adicionei questões que eu elaborei, que eu fiz aí uma pesquisa e coloquei para a gente aqui recordar, tá? O total de 30 itens. Então vamos lá, né? Vamos lá, naquele ritmo acelerado, com intensidade, com planejamento, para a gente conseguir a nossa meta. Já no encontro 2, eu vou trabalhar com vocês indicadores sociais, sociedade, cultura e dados atualizados da economia. No encontro 3, clima e relevo de Alagoas. Já no encontro 4, para a gente finalizando aí, totalizando 100 questões, vegetação, hidrografia e meio ambiente. Então, vamos lá nesse ritmo, trabalhando aqui no encontro 1, Geografia de Alagoas. Quero agradecer o carinho, a confiança de todos vocês. Vamos buscar essa farda. Vamos buscar esta gloriosa. Que cair em Geografia Geral, Brasil e Alagoas, a nossa meta é acertar, é gabaritar. Então vamos lá. Alagoas é o segundo menor estado brasileiro. Quando você pega ali a lista, né, dos menores estados do Brasil, Alagoas só fica à frente de Sergipe, tá? Alagoas, com essa área territorial, professor, tem que memorizar essa área territorial? Não. Mas aí saber, né, que entre os menores estados do Brasil, né, do Nordeste, você tem Alagoas, que fica à frente apenas, né, de Sergipe. Ah, professor, essa é uma informação muito simples. Isso não vai cair no concurso. Galera, caiu no concurso. E a Banca Sebrasp organizou e caiu para a prova de professor de geografia. Então, eu coloquei para a gente recordar, reforçar esses dados gerais de Alagoas, tá bom? Item 2. O estado é delimitado ao sul pela foz do Rio São Francisco. Também é um detalhe interessante, porque a Banca Sebrasp também já fez essa observação. A banca já colocou: o estado é delimitado ao sul, faz a divisa com Sergipe. Não citou o Rio São Francisco. Está correto. E pode citar o próprio Rio São Francisco, tá bom? Então, o estado é delimitado ao sul pela foz do Rio São Francisco, na divisa com Sergipe. Ao norte, pelo Planalto da Borborema, veja que aqui a inserção, né, da estrutura geomorfológica do Planalto da Borborema, na divisa aí com Pernambuco. A oeste, na divisa com a Bahia, tá? E tem aquela pontinha também a oeste, extremo oeste, que também pega aí Pernambuco. E a leste, o Oceano Atlântico. Logo, esse item está o quê? Esse item está correto. Galera, para a gente revisar, vamos lá, se ligar, tá? Norte, Pernambuco. Sul, Sergipe. Veja que a banca citou em uma das questões da prova de geografia para professor a delimitação, tá? Aí do Rio São Francisco, beleza? E também aqui, olha, destacando a própria Bahia. Um instante, pessoal. A delimitação com a parte da Bahia, tá? Então aí você tem aqui, pegando nessa extremo oeste, tá vendo? Pega aqui também a Bahia e também Pernambuco. Então, dê uma observada tranquila aí no mapa.
Então, no mapa, de fato, né? Só confirmando, eu estou aqui também estimulando vocês a desenvolverem a memória fotográfica. Então, aqui, em relação à divisa, extremo oeste, destacar também Pernambuco, tá? Aí você tem aqui a Bahia, ao sul, Sergipe, e também na parte norte, tá? Aqui nessa parte norte também destacar aí você que mora em Maragogi, ou que vai passar em Maragogi, ou vai até trabalhar, né? Trabalhar em Maragogi, quem sabe? Então aí você tem os limites, tá? Do estado de Alagoas. Vamos lá, vamos responder mais questões. Alagoas é um estado da região nordeste brasileira. Aí você diz, professor, que informação tão trivial. Pois é, a Banca Sebrae colocou na prova. Estamos aqui revisando, tá? Que figura como o segundo menor estado do Brasil, ficando atrás apenas do seu vizinho Sergipe, tá? Sua área é de 27.848 né, quilômetros quadrados e faz divisa com os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Item está correto, tá? No total, a unidade federativa, no caso, o F, essa unidade federativa Alagoas, tá? Alagoas, é composta por 110 municípios. Meu Deus, calma, professor. No total, a unidade federativa é composta por 102 municípios, divididos em 13 micro-regiões. Aqui a gente vai se ligar que quando eu falo organização, tá? Organização político administrativa, tá? Se ligar aqui, viu? A prova para professor de geografia foi em 2018. E já havia divisão, tá? A nova divisão política administrativa. Nova divisão política administrativa, professor? Sim, tá? Então, em 1989, o IBGE fez a divisão em micro regiões, tá? E mesorregiões. Só que houve uma atualização, pessoal. Em 2017, quando o IBGE criou, agora, no lugar das micro-regiões, o IBGE vai chamar de regiões geográficas imediatas. Então, teremos uma redução de 13 para 11. No lugar das micro-regiões, hoje, eu uso a expressão regiões geográficas imediatas. E no lugar das mesorregiões, a partir de 2017, eu vou chamar de regiões geográficas intermediárias, tá? Professor, em 1989, a divisão em mesorregiões em Alagoas. Alagoas tem, nessa divisão de 89, 3 mesorregiões, tá? O chamado leste alagoano, beleza? Você tem o agreste alagoano e o sertão alagoano, que eu trouxe até um mapinha também para ilustrar. Então, nessa formação, nessa organização política administrativa, Alagoas tem 102 municípios, na antiga divisão, 13 micro-regiões e 3 mesorregiões. Ah, professor, mas será que nessa prova a banca poderá colocar a atualização? Poderá. Por quê? Ou pode, né? Porque se você entrar em dados.al.gov, né? Dados, só colocar aí dados governo de Alagoas. Aí você vai encontrar lá no site atualizações dos mapas. E os mapas do governo estadual, tá? dados.al.gov.br, pessoal. Aí você vai encontrar atualizações. Já a divisão, né? A organização política administrativa utilizando essas novas nomenclaturas. Regiões intermediárias e regiões geográficas imediatas. Então, não seria novidade, não seria assim um pânico.
Logo aqui, esse item está correto. Eu estou trabalhando com a antiga nomenclatura, tá? Mas aí trazendo essa informação. No total, a unidade federativa Alagoas é composta por 102 municípios divididos em 13 mesorregiões, ou micro-regiões, né? 13 micro-regiões e 1, 2, 3 mesorregiões, beleza? Então aí, olha, Alagoas, na divisão anterior, 13 micro-regiões. Dificilmente a Banca Sebrae vai pedir para a gente memorizar isso, tá? E temos 3 mesorregiões. Agora, a banca poderia colocar essa atualização, né, essa informação bacana, que a partir de 2017, no lugar de micro-regiões, vão surgir as regiões geográficas imediatas. E no lugar das mesorregiões, eu vou usar a expressão regiões intermediárias, tá? Se liga aí. Que são duas agora. Aí vem Maceió e Arapiraca. As cidades mais prósperas, né? Arapiraca. Então, a Agreste Alagoana, antiga divisão, formada por... Essa mesorregião formada por Arapiraca, Palmeiras dos Índios, Traipu, Leste Alagoano, Litoral Norte Alagoano, Maceió, Mata Alagoana, Penedo, São Miguel dos Campos, Serrana dos Quilombos, Sertão Alagoana, Lagoana do Sertão do São Francisco, Batalha, Santana do Ipanema, Serrana do Sertão Alagoano. Então, olha, certo. E aqui você tem justamente essas 13 micro-regiões, tá? Então, aqui você tem Litoral Norte Alagoano, Maceió, Mata Alagoana, Serrana dos Quilombos, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Penedo, Arapiraca, Traipu, Batalha, Santana do Ipanema, Alagoana do Sertão São Francisco e Serrana do Sertão Alagoano. Então, aqui você tem as 13 micro-regiões. Na antiga divisão, né? Aqui, o Leste Alagoano, o Agreste Alagoano e o Sertão Alagoano. Beleza? De acordo com os dados do Censo Demográfico 2010, os dados consolidados, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O estado de Alagoas tem 3.120.000 aproximadamente, né? Habitantes. Corrige aqui, olha, habitantes. Sua densidade demográfica de 112 habitantes por quilômetro quadrado, o que coloca no quarto estado nesse quesito, tá? Um território menor, aí tem aquela situação, né, dessa relatividade. Como tem um território menor, logo, à medida que a população vai crescendo, a tendência é ter essa densidade demográfica aí maior, tá? Então, esse item aqui está correto, beleza? Tá? Então, se pegar aqui o ranking, tá? De densidade demográfica. Professor, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é justamente a relação da população pela área ocupada, tá? Então, você tem, quanto maior for a população, a tendência é justamente você ter, né, esse aumento aí. Se tiver uma população e se a área aumentasse, né, proporcionalmente, mas isso não acontece, tá? Então, aí você tem esse cenário aí geral de Alagoas, né, um estado pequeno com essa população aí, tá? Que a gente pode dizer mediana, tá? E aí você tem essa densidade demográfica que a gente pode colocar ali, né, entre as densidades, né, conforme o item, né? O item diz que coloca como o quarto estado neste quesito, tá? Em relação à densidade demográfica. Mas aí tem que ver a questão do território. Dados 2010, tá? Vamos aguardar aí o novo censo para atualizar essa informação, beleza? Ah, professor, mas se cair
uma informação assim e a gente pegar uma projeção. Daí eu acredito que a banca vai evitar polêmica e não vai colocar nesse cenário, tá, informações que gerem essa ambiguidade, porque aí poderia melar o item, né? E a banca, eu acho que não se interessa por isso, tá? Então, por isso que eu não aguardo, eu não espero, tá? Eu não espero aí nenhum tipo de informação que gere essa ambiguidade, tá? Em relação a esses dados. A banca pode até colocar, né? Conforme dados 2010 do censo, tal, mas a banca deve evitar. Eu creio que talvez aí, né, quem sabe abordar a questão do meio ambiente, fique mais segurança, a própria geografia, a geografia física, tá? Abordando aí a parte de relevo, a parte de vegetação, porque eu fugiria, né? Mas aí cabe à banca aí decidir, né, o que fazer com isso, tá? E claro, tendo ambiguidade, a gente vai contestar, beleza? Iremos contestar com certeza. Então, galera, em relação ao ranking de densidade demográfica, né? A maior densidade demográfica no Brasil é o DF, depois Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas, beleza? Então, a maioria da população, aproximadamente 73%, é a tendência geral, tá? Prevalecer a população urbana em relação à rural. Vivem, né, em zonas urbanas. Os demais, 26%, estão na zona rural do estado. A expectativa de vida, olha, envolve IDH, que a gente vai ter uma aula só para avaliar os indicadores sociais de Alagoas, tá? Então, a média de 66 anos, correto? Alagoas, em 2013, né, teve algo curioso aí, né, que foi justamente áreas alteradas dos municípios de Água Branca, Arapiraca, Atalaia, Barra do Santo Antônio, Batalha, Belém, Belo Monte, Cacimbinhas, Cajueiro, Campo Grande, Capela, Coruripe, Craíbas, Dois Riachos, Feira Grande, Feliz Deserto, nome bonito, eu acho essa cidade nome bonito, né? Giral, Ponciano, Igaci e Iapi. Então, correto, tá? Galera, essa foi a questão que caiu na prova de professor de geografia. Então, veja só, se você estava achando que viria uma complexidade, pelo menos isso não aconteceu na prova de 2017, 18, nem nessas provas aplicadas, tá? Para os professores. Então, aqui você tem aquilo que já analisamos. A divisa de Alagoas, ao sul com Sergipe, a leste com o Oceano Atlântico, pegando essa parte oeste, Bahia, e também aqui, olha, Pernambuco, ao norte também Pernambuco. Então, considerando a geografia do estado de Alagoas e a figura apresentada, que ilustra os estados que compõem a região Nordeste, de acordo com a divisão regional do Instituto Brasileiro Estatístico, na IBGE, julga os itens a seguir. O estado de Alagoas é a segunda menor unidade política administrativa da região Nordeste, em termos de superfície territorial, estando apenas de Sergipe, o estado de menor extensão da região. Então, aqui, pessoal, se você estava... professor, o senhor trouxe só questões fáceis, a banca colocou no concurso, nível superior, tá? Então, você, olha, também gabaritou como correto. Outra questão da banca Sebrasp, o estado de Alagoas tem como limites os estados de Sergipe e Pernambuco, e o Oceano Atlântico. Então, vamos lá, né? Questão 10. O estado de Alagoas tem como limite somente, olha, esse somente aqui é brincadeira, né? Os estados de Sergipe, Pernambuco e o Oceano Atlântico. E a Bahia? E a Bahia? Faltou dizer Bahia, né? Faltou dizer Bahia. Tá? Que essa pontinha aqui, né? Que faz divisa, tá? Divisa com a Bahia. Então, esse item aqui está errado. Ao sul, a fronteira territorial alagoana é delimitada pelo Rio São Francisco. Então, aí, aquela questão que eu falei, né? A banca pode, sim, né, citar o Rio São Francisco como, né, um ponto aí de referência para essa divisa. Agora, fronteira, galera, a gente usa para país. Você tem aí, olha, 2 países, tá? E aí, aquele ponto limite, a gente vai chamar de fronteira, tá? Então, ao sul a fronteira, não é fronteira,
é divisa. Então, esse item já está errado. E mais para o professor de geografia, esse item não poderia passar de jeito nenhum, tá? Então, ao norte pelo estado de Pernambuco e a oeste pelo Oceano Atlântico, integrando o estado ao mar territorial brasileiro, né? Então aí você tem esse item errado. A bacia hidrográfica de São Francisco é limite territorial. Galera, a gente usa entre estados a expressão divisa. Veja que foi uma pegadinha para os professores aqui, tá? A bacia hidrográfica do São Francisco é a limite territorial de estados como, né, de Alagoas, né, com o estado de Sergipe, e na tríplice fronteira entre Pernambuco, Sergipe e Alagoas, encontra-se o rio Mochotó, ponto extremo sul. Na verdade, extremo sul, aqui pega oeste, tá? Então, de fato, o conselho deveria estar atento a essa informação. Esse item está errado. A região geográfica intermediária de Maceió, aqui já utilizando, né, questões elaboradas e tendo como fonte, olha, o governo de Alagoas, tá? Então, aqui a gente já pega do próprio governo esses dados, essas informações. Então, questão 13. A região geográfica intermediária, né, antes chamadas de mesorregiões, tá? Mesorregiões. Antes 3. Agora são 2. Maceió, que é composta essa região geográfica pelas regiões imediatas de Maceió, Porto Calvo, São Luís, né, do Quitunde, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Atalaia. Certo? Já a região intermediária de Arapiraca é composta pelas seguintes regiões geográficas imediatas. Regiões geográficas imediatas, antes, micro regiões. Região geográfica intermediária, antes, mesorregiões. Porque a banca pode trabalhar ainda com a antiga nomenclatura, né? Seria interessante trabalhar com a nova, para prestigiar, né, você que ficou atento a isso. Então, a região geográfica intermediária de Arapiraca é composta pelas seguintes regiões geográficas imediatas: Arapiraca, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores, Batalha. Você tem essa integração, né? Esse item está correto. E aqui, só para deixar você bem atualizado, região imediata, olha, Arapiraca, Atalaia, Delmiro Gouveia, Maceió, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores, Batalha, Penedo, Porto Calvo, São Luís Quitunde, né? Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 regiões imediatas e agora 2 regiões, aqui, olha, regiões intermediárias, tá? Aqui você tem Maceió e aqui, tudo isso aqui, uma região geográfica intermediária de Arapiraca. As regiões metropolitanas, não esquecer também, tá? As regiões metropolitanas de Alagoas, tá? Metropolitana de Maceió, a Zona da Mata, vale aí, né, do Paraíba. Aí você tem aqui, tá? Agreste, Palmeira dos Índios, Sertão. Segundo o IBGE, as regiões geográficas imediatas e intermediárias possuem um balizamento em termos de números, tá? Mínimo e máximo de municípios na composição de cada uma das escalas. Imediata, tipo, você mora em uma cidade e quando precisar de um serviço, vai àquela cidade, adquire um produto, alguma coisa e volta para a sua. Daí você tem a expressão imediata. Intermediária, justamente, que vai servir como parâmetro, tá? Para diversos municípios daquele local. Ou seja, a noção de uma homogeneidade e proporcionalidade territorial e municipal, criando regiões com a mesma hierarquia, porém com extensões territoriais e quantitativos de municípios bastante diversos. Está correto. Regiões intermediárias são detectadas através de pontos de conexões, que têm por objetivo ligar as unidades da federação, tipo Arapiraca, né? Arapiraca tem uma ligação interessante, tá? Com Pernambuco.
serve como intermediária, assim como Maceió, tá? Então, as regiões intermediárias são detectadas através de pontos de conexões, que têm por objetivo ligar as unidades da federação e as regiões geográficas imediatas, envolvendo cidades médias, metrópoles e capitais regionais. Em Alagoas, há duas regiões intermediárias, Maceió e Arapiraca. A primeira é composta por 52 municípios, entre os quais há 6 regiões imediatas: Maceió, Atalaia, União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Penedo, Porto Calvo, São Luís do Quitunde. A segunda é formada por 50 municípios, então é totalizando, né, 52 municípios, mais 50, 112 municípios o estado de Alagoas possui, tá? Então a segunda é formada por 50 municípios e composta por 5 regiões imediatas: Arapiraca, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Santana de Ipanema e Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores, Batalha. Então aí você tem 6 regiões imediatas, na região intermediária de Maceió, 5 regiões imediatas na região intermediária de Arapiraca, totalizando 11 regiões imediatas, 2 regiões geográficas intermediárias, tá? Questão 17. As regiões geográficas imediatas têm relação direta com a rede urbana, sendo estruturas fundamentais nos centros urbanos vinculados ao atendimento das necessidades imediatas das populações. Como eu falei, né? Saúde, vai para tal município, né? Já que tem uma clínica para fazer tal exame, vai para o município de Arapiraca e depois volta. Infraestrutura, educação, consumo de bens e serviços, transportes, entre outros. Questão 18. A região imediata, União dos Palmares, é composta pelos municípios de União dos Palmares, como cidade polo, Santana do Mundaú, Branquinha, São José da Laje, Ibateguara e Murici. Anteriormente, o quadro regional nacional era dividido em mesorregiões e micro-regiões geográficas, publicado em 90, e a cidade da União dos Palmares pertencia à mesorregião do leste alagoano e micro-região serrana dos Quilombos, composta pelos municípios de União dos Palmares, Viçosa, Pindoba, Champreta, Ibateguara, Santana do Mundaú e São José da Laje. Esta região pertence, como já mencionado, tá, à região geográfica intermediária de Maceió. Então aí você tem esse item que está como correto, beleza? Então aí, né, só destacando, né, as regiões geográficas, tá? Intermediárias aqui, União dos Palmares, que de fato pertence a Maceió, beleza? Vamos lá! E aí, tá gostando? Tá gostando dessas informações? Nessa reta final, essa revisão aí no pique, tá? Nessa adrenalina, nessa vibração. Vamos com tudo, pessoal, vai dar certo. Aqui tem um recorte, aqui a fonte é o IBGE, tá? Você pode entrar no site do IBGE e acompanhar e ver esse mega mapa e dar aquele zoom, tá? Porque a resolução é máxima para você justamente acompanhar município por município. Então, conforme o recorte do mapa acima, percebemos o município de União dos Palmares, que pertence à região, né? Região intermediária de Maceió. Exerce na configuração territorial urbana maior destaque na centralidade, tá? Servindo aí de referência para outros municípios, sendo considerado um polo dos demais municípios, oferecendo mais bens e serviços, mesmo sua malha urbana tendo passado por reconfiguração após a enchente de 2010, que deu origem a novos bairros. Então, esse item está correto. O recorte das regiões geográficas imediatas intermediárias de 2017 incorpora as mudanças ocorridas no Brasil ao longo das últimas 3 décadas. Sim, o processo socioespacial recente de fragmentação e articulação do território brasileiro, em seus variados formatos, pode ser visualizado em vários estudos desenvolvidos pelo IBGE. Sim, tá? Então, aí veja que colocou o termo o processo socioespacial recente, fragmentação, articulação, tá? E aí entra aquela questão também. Em algumas áreas teremos a fragmentação, outras uma maior integração. Então, daí a importância dos dados, né, serem atualizados permanentemente. Agora vamos falar da economia de Alagoas, tá? Parte 1, depois tem mais. Quando eu falo economia de Alagoas,
a gente vai lembrar os setores da economia, beleza? Aí você tem o setor primário, vou colocar aqui, né? Setor primário, o setor secundário e o setor terciário da economia. Bom, dados recentes mostram que o setor terciário foi muito importante na recuperação econômica de Alagoas nesse cenário da pandemia. Mas não podemos negar que o setor primário, que entra aqui, olha, a agricultura, tá? O extrativismo mineral, vegetal, o setor secundário, indústrias, tá? E o setor terciário, o setor de serviços. Mas, indubitavelmente, né, o açúcar continua sendo uma referência em relação ao PIB de Alagoas. Então, a economia alagoana tem sido tradicionalmente baseada na agricultura. Então, tradicionalmente, ou seja, tem aquela base, estrutura, né? Pelo menos a referência da colônia, o latifúndio, uma monocultura, tendo como principal produto a cana-de-açúcar. O setor industrial é constituído por usinas açucareiras, fábricas de beneficiamento de algodão e sisal e fábricas de tecidos, apresentando um desenvolvimento relativamente pequeno. Sim, né? Se a gente pegar aí os dados gerais, ainda precisa melhorar bastante. Então, o item está correto. Claro, mais uma vez, precisamos de dados consolidados do IBGE, né? Há uma defasagem. Com certeza melhorou. Nessa última projeção feita em 2019, o setor de serviços foi de grande importância na recuperação econômica de Alagoas. Questão 22. A indústria açucareira alagoana existe desde o século XX. Quando falo indústria aqui, pessoal, faz em relação ao processamento, tá? Não está falando aqui da produção açucareira. Claro que alguns autores utilizam essa expressão indústria açucareira para a produção, já no período colonial, tá? Mas ele está falando em relação a um fenômeno que vai acontecer. A crise aí, né, na produção açucareira, meados do século XVII, mesmo sendo produzido no século XIX, tem a crise aí, né, nessa estrutura do engenho, eis que surge a modernização, que é a usina. A usina é justamente a mecanização, né, no processamento aí do açúcar. Então, a indústria têxtil também se destacou naquela época, né, mas perdeu competitividade nos anos 50. Esse item está correto. Indústria no sentido aqui, olha, desse processo de desenvolvimento fabril, a fábrica, né, praticamente como conhecemos, questão da usina, tá? A usina que é referência nessa produção, beleza? Então aí você tem a produção açucareira, os derivados também da cana, que é importante, a indústria sucro-alcooleira, tá? Aqui, pessoal, produto interno bruto, PIB 2015, a contribuição. Quanto mais escuro você vê a contribuição daquele município para o PIB do estado. Então, perceba, olha, Maceió, que tem a maior colaboração aí com o PIB, destacar também, né, Arapiraca, os setores econômicos, tá? Destacando aqui a produção do litoral até o sertão, né? Agricultura, essas atividades desenvolvidas no agreste, no sertão, tá? Nos anos 70, o Proálcool e os investimentos dele decorrentes foram elementos impulsionadores da economia estadual. Nos anos 80, na esteira do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, importante volume de investimentos direcionados à exploração de recursos naturais foram aplicados no estado. Esses investimentos viabilizaram o complexo cloro-álcool químico de Maceió, dando um novo impulso à economia alagoana. Sim. Nas fases de implantação e expansão do Proálcool, as usinas, né, simbolizam justamente essa modernização, se mantiveram e ocorreu o crescimento em número de destilarias, colocando o estado na posição de segundo maior produtor de açúcar e álcool do país. A indústria de transformação foi beneficiada com a criação de várias atividades, certo? Segundo informações do Porto de Maceió,
Os seguintes produtos compõem as exportações internacionais do estado: açúcar demerara, tá? Então aí só para deixar você por dentro, né? O que vem a ser, professor? Esse açúcar, né? Demerara é produzido a partir da cana-de-açúcar e é composto por grãos grandes, tá? E você tem aí justamente esse açúcar demerara. Então aí não é informação para a culinária, mas se de repente você desejar, tá? For cozinhar, então você já fica atento aí, né? Para entender o que vem a ser um açúcar demerara, tá? É produzido a partir da cana-de-açúcar, é composto aí por grãos grandes. Tem aquele açúcar refinado e tem aquele açúcar que você tem, né? Aqueles grãos maiores, tá? Que proporcionam uma textura aí mais crocante. Aí você destaca a Guiana, tá? Você tem, né? Originário da Guiana, que antes chamava de demerara, tá? Na América do Sul. Porém, a maior parte do açúcar demerara hoje destaca aí para a África, tá? A produção ali de Maurício e, claro, aqui temos que lembrar de Alagoas, tá? Beleza? Seria o in natura, né? A gente pode dizer o in natura também. Álcool anidro, álcool hidratado, dicloro, né? Etano, petróleo, PVC em containers e soda cáustica. Lembrando que são informações atualizadas que eu peguei no site do próprio governo, né? 2019, claro que 2020, questão da pandemia, vamos aguardar novas informações. Atualmente, turismo, galera. Turismo em Alagoas é setor terciário. Daí a importância, como eu disse, né? Com a pandemia, esse setor sofreu bastante, assim como outros setores, mas talvez um impacto muito grande no setor de turismo. Vamos aguardar a recuperação. Mas o setor de turismo mobiliza, tá? Expectativas de crescimento econômico. A aglomeração de Maceió vem se destacando como um polo estadual de atividades turísticas relativas a lazer e decorrência de suas praias, né? Belíssimas praias. Eu estava aqui até fazendo uma programação, né? Quais as praias em Maceió, né? Que eu iria visitar. Maceió e arredores, tá? Destacando aí, né? A praia do Gunga, tá? No litoral sul de Alagoas. Aí destacando a praia do Gunga, na Barra de São Miguel. Praia do Francês, uma das praias mais famosas aí de Alagoas, tá? E não é só Maceió, a gente tem que lembrar do litoral norte, litoral sul, tá? Destacar também a praia de Pajuçara, uma das melhores atrações da orla de Maceió, né? É a praia de Pajuçara, as cristalinas piscinas, vamos visitar, viu? E aí você tem as jangadas coloridas, então vale a pena aí você depois da nomeação, aquele descanso semanal, ô bênção, né? Destacar também Ponta Verde, tá? Ipioca, tá? Menos frequentada que as outras praias de Maceió. Ipioca é perfeita, né? Para quem quer aquele sossego. Então aí você tem esse item está correto. Chega a dar vontade, né, de passar logo. Vai passar, vai acontecer. Você vai ser aprovado, vai ser nomeado. Eu escutei um amém? Amém. Entre os principais produtos agrícolas cultivados no estado, encontram-se o abacaxi, o coco, cana-de-açúcar, feijão, fumo, mandioca, algodão, arroz e milho. O estado de Alagoas é o maior produtor, né, de cana-de-açúcar do Nordeste, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, certo? E aí você tem a balança comercial, né, a fonte, governo de Alagoas, exportação, olha, açúcar de cana, policlorito, né, de vilina, fumo. Já a importação que compra ácidos, né, carboxílicos, adubo, fertilizante, alho, trigo e grão. Exportação, olha, os países que compram mercadorias alagoanas, Argélia, Estados Unidos, Canadá, Tunísia. Importação, China, compra muito da China, tá vendo? Estados Unidos e Argentina. A produção do estado de Alagoas é voltada para produtos semi-manufaturados, como é o caso do açúcar da cana, sim, produzido na região leste do estado. Um produto ligado à historicidade local, sim, que se mantém um dos principais produtores de cana-de-açúcar, verdade. O estado de Alagoas possui uma estrutura produtiva pautada principalmente na agropecuária, sendo um grande exportador de açúcar na cana. Veja que praticamente, né, quando fala em economia, sempre vai falar da cana-de-açúcar.
assim como a Banca Sebrasp também tem trabalhado constantemente dessa forma. Produto semifaturado, ou seja, aquele produto praticamente natural, né, a chamada commodity, o que representou 57% das exportações do Estado no ano de 2018 e 83% em 2019, de acordo com MDIC, tá? Até eu estou aqui no site, site aberto, tá? Dados, o site do Cefaz, tá? cefaz.al.gov, mostrando, trazendo aqui, tá? Dados mostram que açúcar da cana continua como o produto mais exportado de Alagoas. E aqui vai citar justamente esses dados, tá? Do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, tá? Então aqui, ó, Ministério da Economia, você tem essa integração, né? Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Aqui você tem o MDIC, né? MDIC, trabalhando aí, tratando aí da questão da indústria, comércio exterior e serviços, tá bom, pessoal? Então, teve dentre os principais destinos para exportação países como Argélia, Estados Unidos e Canadá. Certo, tá? Aqui a gente trouxe um gráfico para ilustrar isso e aí você gabaritou. Questão 30, para encerrar, olha, só trazendo aqui dados das exportações de Alagoas, né? Janeiro a agosto de 2019, produtos básicos, produtos manufaturados, produtos semi-manufaturados, e aqui entra a questão do açúcar. E aí, gostou? Gostou dessa overdose? Açúcar aqui, olha, açúcar. Então, o principal produto exportado permanece sendo a cana-de-açúcar em Alagoas, com aproximadamente 150 milhões de dólares, valor muito distante do segundo maior produto exportado, PVC, 4,5 milhões. Olha a distância. Esse item está correto. E assim encerramos. Gostou dessa bateria? Peguei da fonte, tá? Porque se a Banca Sebrasp for tratar desses temas, a banca vai trabalhar com essas fontes oficiais que eu utilizei na elaboração, na compilação, né, dessas questões, tá bom, pessoal? Então, forte abraço. Tem muito mais. Olha, ainda tem para a gente revisar indicadores sociais, sociedade, cultura e atualidades em Alagoas, clima e relevo em Alagoas, vegetação, hidrografia e meio ambiente em Alagoas. É uma carga máxima e você com a força máxima vai conseguir. Quando ser disciplinado, até aqui será aprovado.